Mulher grávida catava latinhas para alimentar os filhos quando um milionário parou bem na frente dela. Adriana revirava os sacos de lixo com as mãos tremendo de fome. O estômago roncava há horas. Em casa, Miguel e Bruna esperavam comida desde ontem. Roberto observava em silêncio com seu filho Gustavo ao lado. O carro importado atrás deles valia uma fortuna. Ela não sabia que aquele momento mudaria tudo. Adriana encontrou 2 latinhas amassadas no fundo de um saco rasgado e as colocou dentro da bolsa de pano que carregava no ombro. O metal fazia um barulho seco contra os outros poucos objetos que havia coletado durante toda a manhã. Seus dedos estavam sujos de uma substância pegajosa que não conseguia identificar. A sola dos pés descalços ardia contra o asfalto quente. A barriga de 7 meses pesava tanto que ela precisou apoiar uma mão na parede descascada para conseguir se levantar. O movimento foi lento e doloroso. Cada músculo do corpo gritava de cansaço e fome. O sol do meio-dia batia direto no rosto suado, fazendo seus olhos lacrimejarem. A sede era quase insuportável. Não bebia água desde a madrugada quando conseguiu encher uma garrafa na torneira pública da praça. Roberto observou a cena sem conseguir desviar o olhar. Havia crescido em uma família tradicional de fazendeiros, onde os valores de solidariedade foram ensinados desde pequeno. Seu avô Antônio sempre dizia que a verdadeira riqueza de um homem se media pela quantidade de pessoas que ele conseguia ajudar ao longo da vida. Aquelas palavras ecoaram na mente dele ao ver a mulher grávida lutando para sobreviver. Havia algo na determinação daquela mulher que o tocou profundamente. A forma como ela não desistia mesmo claramente exausta. A maneira delicada com que manuseava cada objeto encontrado como se fosse um tesouro. A dignidade que mantinha mesmo na situação mais degradante possível. Gustavo puxou a mão do pai com insistência. O menino havia herdado do pai a sensibilidade para perceber quando alguém estava sofrendo. Mesmo com apenas 8 anos, conseguia sentir que algo estava errado naquela cena. Roberto tomou uma decisão que mudaria a vida de todos os envolvidos. Deu um passo à frente sem pensar 2 vezes. Durante 15 anos construindo sua empresa de construção civil, nunca havia se deparado com uma situação tão direta de necessidade extrema. Sempre doava dinheiro para instituições de caridade, mas nunca teve a oportunidade de ajudar alguém cara a cara. "Moça, espera aí." A voz saiu mais alta do que pretendia. Adriana se virou assustada e quase perdeu o equilíbrio. Os olhos castanhos estavam inchados de tanto chorar. Havia marcas de lágrimas secas no rosto sujo de poeira. O susto fez com que deixasse cair 2 latinhas que voltaram a rolar pela calçada. Roberto se abaixou rapidamente para pegá-las e entregou de volta com cuidado. "Desculpa, não queria te assustar. Só queria saber se você está bem." O gesto simples de recolher as latinhas caídas revelou muito sobre o caráter de Roberto. Muitos homens em sua posição financeira não se abaixariam para tocar em lixo. Adriana percebeu a gentileza genuína no movimento, e seus ombros relaxaram um pouco. "Obrigada, senhor." A voz saiu rouca de tanto tempo sem falar com ninguém. Gustavo observava tudo com curiosidade inocente. O menino havia sido educado para tratar todas as pessoas com respeito independente de sua condição social. "Por que a moça está mexendo no lixo, papai?" A pergunta da criança ecoou na rua vazia, como um tapa na cara da realidade. Roberto sentiu o rosto corar de vergonha por ter que explicar ao filho que existiam pessoas passando necessidades extremas no mundo. Adriana limpou as mãos no vestido já manchado e tentou se endireitar com dignidade. O tecido grudava no corpo suado. A costura de um dos lados estava se desfazendo, mostrando que a roupa havia sido usada muito além do tempo normal. "Estou bem, sim, senhor. Só procurando umas coisinhas para vender." A voz tremeu no final da frase. Roberto notou que ela estava completamente descalça. Os pés estavam inchados e cheios de pequenos cortes que sangravam devagar. As unhas estavam sujas de terra e sangue seco. Era impossível imaginar há quanto tempo ela não tomava um banho decente ou comia uma refeição completa. A pele do rosto estava queimada de sol e descascando em alguns pontos. Os lábios estavam rachados de desidratação. O cabelo grudado de suor e poeira parecia não ter visto shampoo há semanas.
Roberto cresceu vendo os funcionários da fazenda do avô serem tratados com dignidade e salários justos. Nunca presenciou miséria de verdade na vida. Roberto sentiu o coração apertar dentro do peito. A educação que recebeu dos pais e avós sempre enfatizou a importância de usar os privilégios para ajudar quem precisava. Sua empresa de construção empregava mais de 200 funcionários, e ele sempre fez questão de oferecer salários dignos e benefícios extras. Vendo Adriana ali na sua frente, percebeu que ainda havia muito mais a ser feito no mundo. Quantos meses de gestação? A pergunta saiu com gentileza genuína. Roberto havia perdido a esposa Patrícia durante o parto de Gustavo, e desde então desenvolveu uma sensibilidade especial com mulheres grávidas. 7, senhor. A resposta veio acompanhada de uma carícia instintiva na barriga saliente. Roberto observou o movimento e lembrou-se de como Patrícia fazia exatamente a mesma coisa quando estava esperando Gustavo. E tem mais filhos em casa? Adriana hesitou antes de responder. Era sempre arriscado dar informações pessoais para estranhos na rua, mas havia algo nos olhos do homem bem vestido que transmitia sinceridade e bondade verdadeiras. Gustavo se aproximou mais, ficando meio escondido atrás do pai, mas claramente interessado na conversa. Tenho 2 pequenos esperando eu voltar. A resposta veio carregada de preocupação. Roberto conseguiu imaginar 2 crianças sozinhas em casa, aguardando a mãe trazer alguma coisa para comerem. A imagem o perturbou profundamente. Eles ficam sozinhos? Miguel cuida da Bruna quando eu saio. Ele é muito responsável para a idade. Roberto balançou a cabeça impressionado com a maturidade forçada que a pobreza impunha nas crianças. Gustavo, com 8 anos, ainda brincava de carrinho e assistia a desenhos animados. Não conseguia imaginar ter que cuidar de uma irmã menor. Roberto olhou para o carro luxuoso estacionado atrás deles, e depois para Gustavo, que usava um terno que custava mais do que muita gente ganhava em um mês. O contraste era gritante e doloroso. Haviam saído pela manhã para resolver questões bancárias relacionadas à empresa. Era um dia comum de trabalho que se transformou em algo muito maior. Como é o nome deles? Miguel tem 4 anos e Bruna vai fazer 3 mês que vem. Adriana falou com um sorriso fraco que não chegou aos olhos cansados. A simples menção dos filhos trouxe um brilho diferente ao rosto sofrido. Roberto notou como o amor pelos filhos era a única coisa que ainda mantinha Adriana de pé naquela situação desesperadora. Era o mesmo amor que ele sentia por Gustavo multiplicado pela necessidade de sobrevivência. E onde está o pai das crianças? A pergunta saiu antes que Roberto pudesse se controlar. Ele percebeu que talvez fosse muito pessoal, mas sua curiosidade vinha de um lugar de preocupação genuína. Adriana baixou a cabeça envergonhada. O assunto era doloroso demais para ser discutido com um estranho bem vestido no meio da rua. Ele foi embora quando soube do 3º bebê. Disse que não conseguia sustentar mais ninguém. As palavras saíram em um sussurro carregado de mágoa e decepção. Roberto sentiu uma raiva surda subindo pela garganta. Como um homem podia abandonar a própria família no momento de maior necessidade? Sua própria educação nunca permitiria que ele abandonasse responsabilidades dessa magnitude. O avô Antônio sempre dizia que um homem de verdade assume as consequências de suas escolhas até o final da vida. Como alguém deixava uma mulher grávida sozinha com 2 crianças pequenas? Roberto havia perdido a esposa, mas jamais pensou em abandonar Gustavo por causa das dificuldades. Pelo contrário, a responsabilidade paterna o motivava a trabalhar ainda mais duro para garantir um futuro digno para o filho. Há quanto tempo ele foi embora? 2 meses atrás. Quando eu contei que estava grávida de novo, ele ficou uma semana inteira sem falar comigo. Depois arrumou as coisas e sumiu. Adriana limpou uma lágrima que insistia em escorrer pelo rosto. A dor da rejeição ainda estava muito viva na memória. Gustavo se aproximou mais da conversa sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo que a moça estava triste. O menino havia crescido em um lar onde nunca faltou amor nem recursos básicos. Sua mãe havia morrido no parto 3 anos atrás, mas Roberto sempre garantiu que ele não passasse necessidade de espécie alguma.
Ver uma mulher na mesma condição que sua mãe esteve um dia, mexeu com algo profundo dentro dele. A diferença era gritante entre as duas situações. Patrícia morreu em um hospital particular cercada dos melhores médicos. Adriana estava sozinha sem nem saber se teria condições de pagar um parto. Você está fazendo pré-natal? Roberto perguntou preocupado com a saúde do bebê e da mãe. Tentei marcar no posto de saúde, mas disseram que a agenda está fechada até mês que vem. Sir. A resposta confirmou os piores receios de Roberto sobre o sistema público de saúde. Sua empresa oferecia plano de saúde particular para todos os funcionários, exatamente para evitar situações como essa. E você comeu alguma coisa hoje? Roberto perguntou, observando a palidez extrema do rosto dela. Ontem de manhã consegui um pão na padaria. A dona Conceição às vezes sobra alguma coisa. As palavras atingiram Roberto como um soco no estômago. Ontem de manhã significava que ela estava sem comer há mais de 24 horas. Grávida de 7 meses. Cuidando de 2 crianças pequenas. Catando lixo debaixo do sol escaldante. Roberto lembrou do café da manhã farto que havia tomado naquela manhã, sem nem pensar 2 vezes. Pão francês fresco, frutas, suco de laranja, queijo, presunto. Comida suficiente para alimentar uma família inteira jogada fora todos os dias. Roberto tirou a carteira do bolso interno do paletó sem hesitar. O movimento foi automático e decidido. A educação que recebeu do avô incluía a premissa de que quem tem muito deve dividir com quem não tem nada. Adriana deu um passo para trás com medo. Já havia passado por situações onde homens bem vestidos ofereciam dinheiro em troca de favores que ela não estava disposta a fazer. Não precisa, senhor. Não estou pedindo esmola. A voz carregava orgulho ferido e desconfiança justificada pela experiência de vida. Eu sei que não está pedindo, mas você precisa comer alguma coisa urgente. Por você e pelo bebê que está carregando. Roberto estendeu algumas notas de R$ 50, sem contar exatamente quanto estava dando. O valor representava o que ele gastava em uma única refeição em restaurantes caros, mas sabia que seria suficiente para alimentar a família dela por vários dias. Pega isso e vai comprar comida para os seus filhos agora mesmo. A voz carregava uma autoridade gentil que vinha de anos comandando uma empresa grande. Adriana olhou para o dinheiro como se fosse uma miragem. Suas mãos tremiam violentamente. Era mais dinheiro do que ela via junto há meses. O suficiente para comprar arroz, feijão, carne, leite, frutas e ainda sobrar para outras necessidades básicas. Não posso aceitar assim. Não fiz nada para merecer a bondade do Senhor. A educação que recebeu da própria mãe nunca permitia aceitar caridade sem retribuir de alguma forma. Roberto admirou a dignidade dela mesmo na situação mais desesperadora possível. Todo mundo merece comer, moça. Gustavo falou com a inocência típica das crianças, mas também com a sabedoria que Roberto havia tentado ensinar sobre valores humanos básicos. Minha professora sempre diz isso na escola, que ninguém pode ficar com fome. Roberto sorriu pela primeira vez em semanas. Seu filho estava certo e havia aprendido as lições certas sobre compaixão e solidariedade. Pega o dinheiro, Adriana. É o mínimo que posso fazer. A voz saiu firme, mas carinhosa ao mesmo tempo. Adriana estendeu a mão tremendo e pegou as notas com cuidado extremo, como se pudessem desaparecer a qualquer momento. O papel estava seco e cheirava a dinheiro novo. Representava esperança, comida, segurança temporária para os filhos. Muito obrigada, senhor. Deus vai recompensar essa bondade. As palavras saíram carregadas de emoção verdadeira. Roberto sentiu que havia feito a coisa certa, mas ao mesmo tempo percebeu que aquela quantia era apenas um curativo temporário em uma ferida muito maior. Qual é o seu nome completo? Adriana Silva, senhor. A resposta veio acompanhada de uma tentativa de se arrumar melhor diante do homem importante que estava ajudando ela. E onde vocês moram? Ali na vila do outro lado da ponte. Casa número 23. Roberto guardou a informação na memória. Conhecia a vila que ela mencionava. Ficava na parte mais pobre da cidade onde viviam as famílias que trabalhavam na construção civil, ganhando salário mínimo.
Casas de madeira e zinco construídas em terrenos irregulares, sem saneamento básico adequado. Roberto havia nascido e crescido no centro da cidade em uma casa grande com quintal, piscina e todos os confortos possíveis. Estudou em colégio particular, fez faculdade de engenharia e herdou a construtora do pai quando completou 25 anos. Nunca precisou se preocupar com questões básicas como comida, roupa ou moradia. Vendo a realidade de Adriana pela primeira vez de perto, percebeu como havia sido privilegiado a vida inteira sem nem se dar conta. E o senhor se chama como? Roberto Mendonça. Gustavo puxou a calça do pai com insistência. O menino tinha uma ideia na cabeça que considerava genial na sua inocência infantil. Havia sido educado para ser generoso e prestativo com todas as pessoas independente de sua condição social. Papai, a gente não pode levar ela em casa? Ela está com a barriga muito pesada para andar no sol. A sugestão saiu com naturalidade típica das crianças, que ainda não foram contaminadas pelos preconceitos dos adultos. Roberto olhou para Adriana, que tentava limpar as lágrimas com as costas da mão suja. A sugestão do filho fazia todo sentido do ponto de vista humano. Você aceita uma carona até em casa? Roberto perguntou, observando os pés machucados e inchados dela. Adriana balançou a cabeça imediatamente. Não precisa se incomodar, Sr. Roberto. O senhor já fez demais por mim e pelas crianças. A resposta veio rápida demais, revelando o constrangimento que sentia por aceitar a ajuda de estranhos. Roberto insistiu porque percebia que ela realmente precisava da carona. Não é incômodo nenhum. É o mínimo que posso fazer vendo você nesse estado. Roberto apontou para o carro com ar-condicionado ligado. O veículo representava conforto e segurança que Adriana nunca havia experimentado na vida. Gustavo tem razão. Você não deveria estar andando debaixo desse sol na sua condição. A preocupação na voz era genuína e vinha de sua experiência pessoal com gravidez complicada. Adriana olhou para os pés machucados e depois para a distância que teria que percorrer até chegar em casa. O caminho incluía subir uma ladeira íngreme que sempre a deixava sem fôlego mesmo quando não estava grávida. Com 7 meses de gestação e o corpo debilitado pela fome, seria uma tortura física desnecessária. Se não for dar muito trabalho... A resposta saiu quase sussurrada. Roberto sentiu alívio por ela ter aceitado. Nenhum trabalho. Vamos. Abriu a porta traseira do carro e esperou pacientemente que ela entrasse. O gesto revelava educação e respeito que poucos homens demonstravam para com mulheres em situação de vulnerabilidade. Adriana hesitou por alguns segundos antes de entrar no veículo. Nunca havia pisado em um carro tão luxuoso na vida. O banco de couro estava gelado devido ao ar-condicionado. O cheiro era de carro novo e perfume caro. Tudo limpo e organizado de uma forma que ela só via em filmes ou novelas. Gustavo subiu ao lado dela sem nenhum tipo de preconceito ou receio. O menino havia sido educado para ver todas as pessoas como iguais independente de aparência ou condição financeira. Qual é a idade dos seus filhos? A pergunta saiu com curiosidade genuína. Miguel tem 4 e Bruna vai fazer 3. Adriana respondeu tentando se acomodar no banco sem sujar o couro claro com suas roupas manchadas. Roberto ajustou o retrovisor para observar se ela estava confortável. Durante o trajeto de 15 minutos até a vila, ele observou Adriana pelo espelho. Ela segurava o dinheiro com força como se alguém fosse tentar roubá-lo a qualquer momento. Os olhos estavam fixos na janela vendo a paisagem passar. Provavelmente fazendo a lista mental de tudo que ia comprar para as crianças comerem nos próximos dias. Roberto aproveitou o trajeto para conhecer melhor a história dela. Há quanto tempo vocês moram nessa casa? 3 anos. Desde que o Miguel nasceu. Antes a gente morava com a minha mãe, mas ela morreu e não conseguimos pagar o aluguel sozinhos. A resposta revelou uma sequência de perdas e dificuldades que explicavam como chegou àquela situação extrema. E você trabalha com alguma coisa além de catar material reciclável? Às vezes consigo umas faxinas, ou cuido de criança para as vizinhas, mas com a barriga pesada ninguém quer mais me contratar. A lógica era cruel, mas compreensível do ponto de vista dos empregadores.
Uma mulher grávida de 7 meses realmente tinha limitações físicas para trabalhos que exigiam esforço. E o que você fazia antes de ter os filhos? Trabalhava como vendedora em uma loja de roupas no centro, ganhava um salário fixo e ainda tinha comissão pelas vendas. Roberto percebeu que ela havia tido uma vida digna antes das circunstâncias a levarem àquela situação. Por que saiu de lá? Quando engravidei do Miguel, eles disseram que não podiam me manter. Falaram que cliente não gosta de ser atendido por mulher grávida. A discriminação era ilegal, mas Roberto sabia que acontecia frequentemente em estabelecimentos pequenos, que não respeitavam os direitos trabalhistas. Sua própria empresa tinha várias funcionárias que continuaram trabalhando durante a gravidez, sem nenhum tipo de problema. E depois que teve o Miguel, tentou arrumar outro emprego? Tentei, mas sempre falavam que não podiam contratar mãe com filho pequeno, porque falta muito ao trabalho quando a criança adoece. Adriana explicou a armadilha cruel na qual muitas mulheres ficavam presas. Não conseguiam trabalho por ter filhos, mas precisavam trabalhar para sustentar os filhos. Quando chegaram na casa número 23, Roberto sentiu o peito apertar novamente. A construção era pequena demais para abrigar uma família inteira. Tinha apenas 2 cômodos visíveis, e o teto de zinco estava cheio de buracos tampados com pedaços de lona plástica. Não havia quintal propriamente dito. A porta da frente dava direto para a rua de terra batida cheia de buracos e poças de água suja. Várias outras casas na mesma condição se espalhavam pela vila, criando um cenário de pobreza extrema, que Roberto nunca havia presenciado de perto. 2 crianças apareceram correndo pela porta aberta, antes mesmo do carro parar completamente. Miguel era magro demais para a idade de 4 anos e Bruna mal conseguia se manter em pé de tanta fraqueza. Os 2 se agarraram nas pernas da mãe, chorando de alívio misturado com desespero. Mamãe, você demorou muito. A gente estava com medo que você não voltasse mais. A voz do menino estava carregada de preocupação real e medo de abandono. Roberto percebeu que as crianças viviam com a ansiedade constante de perder a única pessoa que tinham no mundo. Cadê a comida, mamãe? A Bruna está chorando de fome desde que você saiu. Miguel falou com uma maturidade assustadora para sua idade. Roberto observou que o menino havia assumido responsabilidades que nenhuma criança deveria ter: cuidar da irmã menor, manter a casa segura, lidar com a fome. A Adriana mostrou o dinheiro nas mãos e as crianças sorriram pela primeira vez no dia. A alegria pura deles ao ver esperança de comida tocou Roberto profundamente. Roberto desceu do carro e observou a cena das 3 crianças se abraçando no meio da rua poeirenta. Vizinhos curiosos espiavam pelas janelas tentando entender por que um carro caro estava parado na vila. A alegria das crianças por causa de algumas notas de dinheiro o fez refletir sobre o quanto desperdiçava sem nem perceber. Em sua casa sobrava comida todos os dias. Gustavo deixava metade do prato cheio na maioria das refeições. Roberto também saiu do veículo e se aproximou respeitosamente da família. Gustavo seguiu o pai sem demonstrar nenhum tipo de receio ou preconceito. O menino havia sido educado para tratar todas as pessoas com igual respeito e dignidade. Oi, eu sou o Gustavo. A apresentação saiu naturalmente. Miguel olhou para ele com curiosidade misturada com timidez. Era raro ver crianças bem vestidas na vila. Você tem brinquedos? A pergunta revelava o mundo infantil que ainda existia por baixo da maturidade forçada. Tenho muitos em casa. Você quer conhecer um dia? A resposta inocente de Gustavo criou um momento de silêncio constrangedor. Adriana sabia que nunca poderia retribuir um convite daqueles. A diferença social entre as 2 famílias era grande demais para permitir esse tipo de interação. Roberto percebeu o desconforto e decidiu intervir antes que a situação ficasse mais tensa. Ele tinha uma proposta na cabeça que vinha amadurecendo desde que conheceu Adriana. Algo que poderia mudar a vida daquela família de forma permanente, em vez de apenas oferecer ajuda temporária. Adriana, posso falar uma coisa com você? Adriana, posso falar uma coisa com você? Roberto observou as crianças brincando no chão de terra enquanto formulava as palavras na cabeça.
O que tinha em mente poderia soar como loucura para uma mulher que acabara de conhecer, mas sua intuição dizia que era a coisa certa a fazer. Durante os 15 minutos de trajeto até ali, havia pensado em uma solução que poderia beneficiar ambas as partes de forma permanente. Claro, Sr. Roberto. Adriana limpou as mãos no vestido tentando se apresentar da melhor forma possível. Gustavo havia se sentado ao lado de Miguel e Bruna, mostrando um carrinho pequeno que trouxe no bolso. As 3 crianças pareciam alheias à conversa dos adultos, mas Roberto notou como elas interagiam naturalmente apesar das diferenças sociais. Roberto olhou ao redor da vila e viu dezenas de casas na mesma condição precária. Famílias inteiras vivendo em cômodos minúsculos, sem condições mínimas de dignidade. O cheiro de esgoto a céu aberto misturado com o odor de lixo acumulado criava um ambiente insalubre para qualquer pessoa, especialmente para crianças pequenas e uma mulher grávida. As ruas de terra batida viravam lamaçais quando chovia. Não havia coleta de lixo regular nem posto de saúde próximo. Era um lugar esquecido pelo poder público onde as pessoas sobreviviam por conta própria. Você já pensou em sair daqui? A pergunta foi feita com cuidado para não soar como julgamento. Roberto sabia que criticar o local onde alguém morava podia ofender mesmo quando as condições eram claramente inadequadas. Penso todo dia, senhor. Mas para sair daqui precisa ter dinheiro para a entrada de outro lugar, fiador, comprovação de renda. E eu mal consigo comprar comida. A resposta confirmou o que Roberto já imaginava. A pobreza criava uma armadilha cruel onde as pessoas ficavam presas em situações ruins porque não tinham recursos para sair delas. Era um ciclo vicioso que se perpetuava por gerações inteiras. Roberto havia crescido ouvindo as histórias do avô Antônio sobre como construiu a fazenda partindo do nada. O velho sempre enfatizava que teve sorte de encontrar pessoas que acreditaram nele quando mais precisava. Meu avô me contava que quando era jovem, um fazendeiro deu uma oportunidade para ele que mudou toda a nossa família. Roberto começou a compartilhar a história como forma de introduzir sua proposta. Ele era só um menino pobre que sabia cuidar de gado. O fazendeiro poderia ter contratado qualquer um, mas viu algo no meu avô que o fez apostar nele. E se eu te dissesse que conheço um lugar onde você e as crianças poderiam morar sem pagar aluguel? Adriana franziu a testa desconfiada. Ofertas que pareciam boas demais para ser verdade geralmente vinham com condições inaceitáveis. Na vila circulavam histórias de mulheres que aceitaram propostas similares e se arrependeram depois. Que tipo de lugar? A pergunta saiu carregada de cautela justificada pela experiência de vida em um ambiente onde mulheres vulneráveis eram frequentemente exploradas. Roberto respirou fundo antes de explicar sua ideia. Sabia que precisava ser muito claro sobre suas intenções para dissipar qualquer mal-entendido. Minha fazenda fica a 40 quilômetros daqui. É onde eu cresci com meu avô depois que meus pais morreram em um acidente. A informação pessoal foi compartilhada para criar confiança e mostrar que ele também havia passado por perdas significativas. Tem uma casa de caseiro que está vazia há 2 anos, desde que Dona Maria se aposentou. A explicação saiu pausada porque Roberto queria escolher as palavras certas. A casa tem 3 quartos, cozinha ampla, sala, banheiro completo com chuveiro quente, quintal grande para as crianças brincarem, tem energia elétrica trifásica, água encanada vinda de poço artesiano, fossa séptica, antena parabólica. A descrição soou como um palácio para Adriana que nunca havia morado em um lugar com essas comodidades básicas. A casa onde viviam na vila não tinha nem banheiro interno. Usavam uma latrina no quintal compartilhada com os vizinhos. E o que o senhor esperaria em troca? A pergunta revelava a desconfiança justificada de quem já havia passado por situações onde homens ofereciam ajuda esperando favores sexuais. Roberto percebeu a hesitação nos olhos dela e se apressou a esclarecer suas intenções de forma cristalina. Nada que você não queira fazer. A fazenda precisa de alguém para cuidar da casa principal, fazer as refeições para os funcionários, manter tudo limpo e organizado. A proposta era profissional, e Roberto fez questão de deixar isso claro no tom de voz.
Roberto explicou que sua fazenda havia ficado sem governanta desde que Dona Maria se aposentou 2 anos atrás, por problemas de saúde. A mulher havia trabalhado lá durante 20 anos e se tornado quase parte da família. Os funcionários estão fazendo suas próprias refeições, de forma improvisada, e a casa principal está acumulando poeira e desarrumação. A situação realmente precisava ser resolvida porque Roberto planejava passar mais tempo na fazenda nos próximos meses. Dona Maria deixou até um caderno com todas as receitas e instruções sobre como administrar a casa. Seria um trabalho honesto com salário fixo, carteira assinada, todos os direitos trabalhistas garantidos por lei. A proposta incluía ainda alimentação garantida para toda a família, casa mobiliada, escola para as crianças na cidade mais próxima e plano de saúde particular. O salário seria de 2 salários mínimos por mês, suficiente para você comprar roupas, remédios, tudo o que precisar para você e as crianças. O valor era quase 3 vezes mais do que Adriana conseguia juntar catando material reciclável nos melhores meses. Adriana escutou a proposta em silêncio, tentando processar informações que pareciam impossíveis de ser verdade. Salário fixo, casa própria, comida garantida, escola para os filhos, plano de saúde. Era exatamente tudo que sonhava conseguir um dia, mas nunca imaginou que pudesse acontecer de forma tão repentina. Por que o senhor faria isso por mim? Nem me conhece direito. A pergunta saiu carregada de emoção e incredulidade. Roberto entendeu a reação porque realmente era uma situação inusitada, que desafiava a lógica normal das relações sociais. Porque todo mundo merece uma oportunidade de recomeçar a vida com dignidade. Roberto falou olhando para Miguel, que segurava Bruna no colo com cuidado de irmão mais velho, assumindo responsabilidades que não deveria ter na sua idade. E porque essas crianças merecem crescer em um lugar seguro, com comida na mesa todos os dias e escola para estudar. A resposta veio do coração de alguém que havia sido criado com valores sólidos sobre responsabilidade social e obrigação moral de ajudar quem precisa. Meu avô sempre dizia que Deus coloca pessoas no nosso caminho para testarmos nossa bondade e nossa capacidade de fazer a diferença na vida de alguém. Roberto compartilhou a filosofia que guiava suas decisões desde pequeno. Ele começou pobre como vocês, e só conseguiu prosperar porque alguém deu uma chance para ele. A história familiar incluía gerações de pessoas que se ajudaram mutuamente para superar dificuldades. Se eu não usar minha condição para ajudar quem precisa, de que serve ter conseguido tanto na vida? Gustavo levantou do chão e se aproximou da conversa dos adultos com a curiosidade natural das crianças. Papai, eles vão morar na fazenda com a gente? A pergunta inocente da criança revelava que ele havia captado o essencial da proposta, mesmo sem entender completamente as implicações. Se a Adriana aceitar, sim. Roberto respondeu ao filho, mas manteve os olhos fixos na mulher grávida, que ainda processava a oferta com cuidado. Eu adoraria ter amigos para brincar lá. Fica muito sozinho, só eu e o papai nos fins de semana. Gustavo falou, se dirigindo diretamente para Miguel, com naturalidade típica das crianças que não veem diferenças sociais. Tem um riacho com peixinhos dourados, árvores enormes para subir e fazer casinha, muito espaço para correr e brincar de bola. A descrição animada fez os olhos de Miguel brilharem de expectativa. O menino nunca havia visto um riacho ou subido em árvores. Sua infância havia se resumido às ruas de terra da vila, aos cômodos apertados de casa e à preocupação constante com comida. Tem animais de verdade? Vaca, cavalo, galinha? Tem tudo isso e muito mais. Gustavo respondeu empolgado com a possibilidade de ter companhia na fazenda. Tem um bezerrinho que nasceu mês passado e ainda mama na mãe. E tem um cavalo velho que é muito manso, dá para andar nele sem medo. A perspectiva de interagir com animais deixou Miguel fascinado. Bruna também demonstrou interesse, balbuciando palavras que só Miguel conseguia entender completamente. Ela quer saber se vai ter comida todo dia. Miguel traduziu a preocupação principal da irmã menor com uma maturidade tocante. A inocência das crianças tocou Roberto profundamente. Ver que a principal preocupação delas era ter comida garantida todos os dias
revelava o nível de insegurança alimentar crônica em que viviam. Vai ter comida todo dia, sim, café da manhã, almoço, jantar e lanche na hora que quiserem. Roberto se abaixou para ficar na altura dos meninos e poder olhar nos olhos deles. Leite fresquinho das vacas, ovos das galinhas, frutas das árvores, verduras da horta. A promessa fez Miguel sorrir pela primeira vez desde que chegaram ali. E a gente pode estudar de verdade? Miguel perguntou com uma esperança que partiu o coração de Roberto. A criança claramente entendia a importância da educação mesmo na sua pouca idade. Claro que pode. Tem uma escola municipal muito boa na cidade, que fica a 15 quilômetros da fazenda. Roberto explicou que uma van escolar passava todos os dias para buscar as crianças da região rural. Vocês vão com outras crianças, vão fazer amigos, aprender a ler e escrever direito. Adriana observou a alegria crescente dos filhos e sentiu o coração apertar de emoção misturada com medo. Era a primeira vez em meses que via esperança verdadeira nos olhos deles. Mas também sabia que a vida havia lhe ensinado a ser cautelosa com promessas que pareciam maravilhosas demais. Senhor Roberto, eu não sei o que dizer. Parece coisa de sonho, de filme na televisão. A voz tremeu de emoção contida. Mas e se eu não conseguir fazer o trabalho direito? Nunca cuidei de uma casa grande, nunca cozinhei para tantas pessoas. A insegurança era completamente compreensível, considerando que Adriana nunca havia tido experiência com trabalhos domésticos em propriedades rurais ou administração de casas grandes. Sua experiência se limitava a cuidar do próprio lar, em condições muito precárias. Você vai aprender rapidinho. Não é nada complicado, e você não vai estar sozinha. Roberto explicou que a casa principal não era um palácio impossível de administrar. Tem 6 quartos, 3 banheiros, cozinha, sala, escritório e varanda. Os funcionários são apenas 8 pessoas no total. Fazer comida para eles, manter a casa limpa, cuidar das roupas, organizar os quartos. São coisas que você já faz em casa, mas com condições muito melhores. A comparação fez sentido para Adriana, que realmente já executava todas essas tarefas, mesmo sem ter recursos adequados. Roberto explicou ainda que Dona Maria havia deixado cadernos detalhados com todas as receitas preferidas dos funcionários e instruções específicas sobre como administrar cada aspecto da casa. Você não ficaria sozinha enfrentando tudo. Tem o seu Joaquim, que é o caseiro principal, a Dona Rosa, que ajuda na cozinha 2 vezes por semana, o João, que cuida da horta e sempre tem verduras frescas. A fazenda funcionava como uma pequena comunidade onde todos se ajudavam mutuamente. Todo mundo lá é gente boa, trabalhadora, que vai te acolher como família. Roberto garantiu que o ambiente de trabalho era harmonioso e respeitoso. E se eu precisar ir ao médico por causa da gravidez? Ou se as crianças ficarem doentes? Adriana perguntou sobre uma preocupação constante na vida de mães pobres. Tem um médico muito bom na cidade que atende todos os funcionários da fazenda. Plano de saúde particular para toda a família, consultas, exames, remédios, tudo coberto. A menção ao plano de saúde fez Adriana quase chorar de alívio. Havia semanas que se preocupava com o parto sem saber como conseguiria atendimento médico adequado. Roberto explicou que o Dr. Henrique atendia na fazenda uma vez por mês para fazer consultas de rotina e estava disponível para emergências sempre que necessário. Quando você estiver no final da gravidez, ele vai acompanhar tudo de perto. O hospital da cidade tem maternidade completa com todos os equipamentos modernos. As garantias sobre assistência médica eram exatamente o que Adriana mais precisava naquele momento da gravidez. O senhor tem certeza absoluta de tudo isso? Não quero criar expectativas nos meninos se depois não der certo por algum motivo. A preocupação revelava o cuidado extremo de mãe que não queria decepcionar os filhos, depois de tantas promessas quebradas na vida. Roberto entendeu perfeitamente a cautela e respeitou a necessidade dela de se certificar sobre todos os detalhes antes de tomar uma decisão definitiva. Tenho certeza absoluta de cada palavra que falei. Posso te levar para conhecer a fazenda agora mesmo, se você quiser ver tudo com os próprios olhos. A proposta saiu espontaneamente, mas Roberto percebeu que fazia todo sentido. Assim você vê a casa onde vão morar, conhece o ambiente de trabalho,
Conversa com os funcionários que estão lá. Tira todas as dúvidas que tiver. A transparência total era a melhor forma de construir confiança mútua. Adriana olhou para as crianças que brincavam no chão de terra, e depois para a casa de 2 cômodos onde viviam apertados. A diferença entre as duas realidades era gritante e dolorosa. Os meninos podem ir junto para conhecer também? Claro que sim. Vamos todos juntos. Roberto respondeu imediatamente. Eles precisam ver o lugar onde vão morar e brincar. É importante que se sintam à vontade lá. Miguel levantou correndo quando ouviu que iam fazer outro passeio de carro. Mãe, a gente vai andar de carro de novo? Para um lugar com bichos? A empolgação da criança era contagiante e pura. Bruna também demonstrou alegria da forma que conseguia na sua idade limitada. Gustavo ficou genuinamente animado com a perspectiva de mostrar a fazenda para os novos amigos. Vocês vão gostar muito de lá. Tem galinha carijó, vaca holandesa, cavalo baio, cachorro vira-lata que é muito carinhoso. A lista detalhada de animais fez os olhos de Miguel brilharem ainda mais. O menino nunca havia visto a maioria desses animais de perto. Roberto abriu as portas do carro e ajudou todos a entrarem com cuidado. As 5 pessoas ficaram um pouco apertadas no veículo, mas ninguém reclamou do desconforto menor. Durante o trajeto de 40 quilômetros até a fazenda, Adriana observou a paisagem mudando gradualmente pela janela. A cidade foi ficando para trás, dando lugar a campos verdes bem cuidados, pastos com gado gordo pastando tranquilamente, plantações organizadas em fileiras perfeitas. Era um mundo completamente diferente da realidade urbana que conhecia. O ar ficou mais puro, o barulho do trânsito desapareceu, a sensação de espaço e liberdade era algo que nunca havia experimentado. Como é bonito aqui fora da cidade. Adriana comentou admirada com a paisagem rural. Aquela ali é a entrada da nossa fazenda. Roberto apontou para um portão de madeira com uma placa escrita Fazenda Santa Rita, em letras caprichadas. Adriana nunca havia imaginado que existissem propriedades particulares tão extensas. A estrada de terra que levava até a sede principal era ladeada por cercas bem conservadas, e pastos verdejantes onde dezenas de cabeças de gado descansavam à sombra das árvores. Quantos hectares tem aqui no total? 1.200. Meu avô comprou aos poucos durante 50 anos de trabalho duro. A casa principal apareceu no final de uma alameda de ipês que estavam floridos, criando um túnel amarelo sobre a estrada. Era uma construção térrea, mas imponente, com varanda ampla sustentada por colunas de madeira e jardins bem cuidados ao redor. Adriana ficou genuinamente impressionada com a beleza e organização do lugar. Tudo limpo, pintado, cada detalhe pensado com carinho. É aqui que o senhor mora quando vem para a fazenda? Essa é a casa principal onde fico nos fins de semana com o Gustavo. Roberto explicou que durante a semana morava em um apartamento na cidade por causa do trabalho na construtora. Mas sempre que possível, vinha para a fazenda descansar e supervisionar as atividades rurais. A fazenda funciona de forma independente com os caseiros e funcionários cuidando de tudo durante a semana. O sistema permitia que Roberto mantivesse os 2 negócios funcionando sem problemas. Desceram do carro em frente à casa do caseiro, que ficava estrategicamente localizada a 200 metros da casa principal. Era uma construção simples, mas extremamente sólida, pintada de branco com detalhes azul claro. Tinha uma varanda pequena na frente com rede de descanso e um quintal grande cercado nos fundos. Miguel e Bruna correram imediatamente para explorar o espaço novo, enquanto Gustavo os acompanhava orgulhoso, mostrando cada detalhe como se fosse o dono do lugar. Olha aqui, tem uma mangueira gigante carregada de frutas. Ali tem um pé de jabuticaba que fica preto de tanta fruta. E do outro lado tem uma horta com alface, tomate, cenoura, tudo fresquinho. Gustavo fazia as honras da casa com entusiasmo genuíno. As crianças da vila nunca haviam visto frutas crescendo em árvores ou verduras sendo cultivadas. Era como descobrir um mundo mágico, onde a comida nascia da terra. Roberto abriu a porta da casa e convidou Adriana para entrar no que seria sua nova moradia.
O interior estava limpo, mas um pouco desorganizado pela falta de uso prolongado. Esse é o quarto principal onde você dormiria. Aqui seria o quarto do Miguel e da Bruna. E esse terceiro quarto seria preparado para o bebê quando nascer. Cada cômodo individual era maior do que a casa inteira onde viviam apertados na vila. A cozinha tem fogão a gás de 6 bocas, geladeira grande, freezer, pia ampla com água encanada, armários para guardar mantimentos. Adriana tocou em cada eletrodoméstico como se fossem objetos preciosos vindos de outro mundo. Na vila, cozinhavam em um fogãozinho improvisado e guardavam o pouco de comida em latas velhas. E tem micro-ondas? Miguel perguntou fascinado com os equipamentos. Tem sim, e liquidificador, batedeira, tudo o que precisar. O banheiro tinha chuveiro com água quente funcionando perfeitamente, vaso sanitário moderno, pia grande e espelho de corpo inteiro. Luxos que Adriana nunca havia tido em casa durante toda a sua vida. Na vila usavam uma latrina coletiva e tomavam banho com um balde de água fria. A água vem direto de poço artesiano que fica aqui na fazenda. É limpinha, gelada e nunca falta. Roberto abriu a torneira para demonstrar a pressão forte e constante. E a energia elétrica funciona direitinho? Trifásica, estabilizada, não falta nunca. Pode ligar televisão, geladeira, chuveiro, tudo ao mesmo tempo sem problema. Adriana ligou e desligou o interruptor várias vezes, admirada com a luz forte e estável, que iluminava uniformemente todos os cantos da casa. Na vila, a energia elétrica era irregular e fraca quando funcionava. No quintal, as crianças haviam descoberto um balanço de corda pendurado em uma árvore frondosa e um escorregador pequeno meio escondido pela grama. Miguel empurrava Bruna no balanço com cuidado de irmão mais velho, enquanto Gustavo explicava as regras de cada brincadeira. Era a primeira vez que Adriana via os filhos realmente felizes, despreocupados, agindo como crianças normais da idade deles. Eles estão gostando muito daqui. Roberto observou a cena com satisfação genuína. Nunca viu Miguel sorrir tanto assim, nem a Bruna. Adriana comentou com a voz embargada de emoção. Ver os filhos felizes era tudo que desejava na vida, mas raramente conseguia proporcionar nas condições em que viviam. Roberto apresentou Adriana para seu Joaquim, o caseiro principal que morava com a esposa em outra casa dentro da propriedade. Joaquim, essa é a dona Adriana que talvez venha trabalhar conosco na casa principal. O homem de 60 anos, com cabelos grisalhos e mãos calejadas de décadas trabalhando na terra, cumprimentou Adriana com cordialidade respeitosa. Seja muito bem-vinda, dona Adriana. Aqui é lugar de gente boa. Pode ficar tranquila que vai ser bem tratada. A recepção calorosa e sincera tranquilizou Adriana sobre o ambiente de trabalho e as relações interpessoais na fazenda. Dona Rosa, uma mulher de 50 anos que ajudava na cozinha 2 vezes por semana, também foi apresentada com carinho. Menina, você vai gostar muito de trabalhar aqui. O senhor Roberto trata todo mundo da fazenda como se fosse da própria família. A mulher falou com sinceridade que Adriana percebeu imediatamente no tom de voz e na expressão facial. E as crianças? Como é para quem tem filhos pequenos trabalhando aqui? Ótimo demais, menina. Meus 2 netos vivem correndo por aqui brincando, estudando na escola da cidade, crescendo saudáveis. Dona Rosa explicou que a fazenda era um ambiente seguro e acolhedor para famílias trabalhadoras. Aqui, as crianças podem ser crianças de verdade. Correr, brincar, sujar a roupa, sem se preocupar com violência ou falta de comida. O testemunho pessoal de alguém que vivia situação similar foi muito importante para Adriana. Roberto mostrou detalhadamente a casa principal onde Adriana trabalharia todos os dias. A cozinha era ampla e extremamente bem equipada com fogão industrial de 8 bocas, geladeira comercial grande, freezer horizontal, micro-ondas, liquidificador industrial, batedeira. As refeições são simples e caseiras. Café da manhã às 6 da manhã, almoço ao meio-dia, jantar às 6 da tarde. O cardápio básico incluía arroz, feijão, carne bovina ou suína, salada, frutas da estação. Nada muito elaborado ou complicado.
Comida caseira mesmo, do tipo que todo trabalhador rural gosta de comer. Roberto enfatizou que não esperava pratos sofisticados. Adriana se sentiu confiante de que conseguiria preparar esse tipo de refeição sem grandes dificuldades. Os quartos da casa principal precisavam apenas de faxina semanal e organização básica diária. Uma vez por semana você daria uma limpeza geral em tudo. Durante os outros dias só arrumar as camas, tirar o pó dos móveis, varrer e passar pano no chão. O trabalho parecia perfeitamente administrável para Adriana, que sempre havia sido muito organizada e caprichosa nos afazeres domésticos, mesmo nas condições precárias em que vivia. E as roupas dos funcionários? Tem máquina de lavar automática grande e tanque amplo para as peças que precisarem de tratamento especial. Muito mais fácil do que lavar no rio como vocês fazem na vila. As facilidades tecnológicas reduziriam significativamente o esforço físico necessário. Depois do tour completo e detalhado por toda a propriedade, Roberto sentou com Adriana na varanda sombreada da casa principal para conversar sobre todos os detalhes práticos e burocráticos. O salário seria de 2 salários mínimos por mês, mais alimentação completa para toda a família, moradia mobiliada, plano de saúde particular e transporte escolar gratuito para as crianças. O valor mensal era quase 3 vezes mais do que Adriana conseguia juntar, catando material reciclável nos melhores meses. Carteira assinada em regra, 13º salário, férias remuneradas, FGTS, todos os direitos trabalhistas garantidos por lei federal. As condições eram melhores do que a maioria dos empregos disponíveis na cidade para pessoas com baixa escolaridade. Roberto fez questão de deixar claro que seria uma relação de trabalho completamente legal e transparente. Quando eu poderia começar a trabalhar? Adriana perguntou, já tendo tomado a decisão mentalmente depois de ver as condições oferecidas. Quando você quiser e se sentir preparada. Hoje mesmo, se resolver que é isso que quer para sua família. Roberto havia se preparado mentalmente para a possibilidade dela aceitar imediatamente a proposta. Posso mandar o Joaquim com a caminhonete buscar as coisas de vocês na vila ainda hoje se decidir ficar. A eficiência e praticidade da proposta impressionou Adriana, que estava acostumada com processos burocráticos longos, complicados e frustrantes. Senhor Roberto, eu ainda não acredito completamente que isso tudo está acontecendo de verdade. Adriana limpou uma lágrima teimosa que insistia em escorrer pelo rosto sujo. Depois de tanto tempo sofrendo, passando necessidade, parece que Deus mandou o Senhor no nosso caminho para nos salvar dessa vida. A emoção era genuína e profunda, vinda de alguém que havia perdido a esperança de dias melhores. Roberto se sentiu genuinamente tocado pela confiança total que ela estava depositando nele e na sua palavra. Não sou salvador de ninguém, Adriana. Só estou fazendo o que qualquer pessoa decente e com condições faria na minha situação. A humildade era sincera porque Roberto realmente não se via como herói. As 3 crianças apareceram correndo na varanda, todas sujas de terra vermelha, mas radiantes de felicidade genuína. Mãe, aqui tem um riacho cristalino com peixinho dourado de verdade nadando. Miguel contou animadíssimo com a descoberta. E tem uma árvore gigante com galhos grossos que dá para fazer uma casinha perfeita lá em cima. Bruna balbuciou, concordando entusiasticamente com cada palavra do irmão mais velho. Gustavo havia se transformado orgulhosamente no guia oficial do passeio de reconhecimento. E vocês ainda não viram os bezerrinhos que nasceram mês passado. Eles são fofinhos demais e ainda mamam na mãe. A perspectiva de conviver com animais de verdade deixava as crianças da vila absolutamente fascinadas. Roberto observou a alegria espontânea e pura das crianças e soube definitivamente que havia tomado a decisão mais certa da sua vida. Aquelas crianças realmente mereciam crescer em um ambiente seguro, saudável, com oportunidades reais de desenvolvimento pessoal e educacional. Então está completamente decidido? Vocês vão morar aqui conosco na fazenda? Miguel e Bruna comemoraram com gritos de alegria antes mesmo da mãe conseguir responder oficialmente. Mãe, por favor, vamos ficar aqui para sempre. A súplica emocionada do menino estava carregada de esperança verdadeira. Adriana olhou calmamente ao redor da fazenda imensa,
para a casa confortável que seria deles, para as crianças genuinamente felizes brincando no quintal seguro. Depois olhou diretamente nos olhos de Roberto, que esperava pacientemente e respeitosamente sua resposta definitiva. Aceito sua proposta, Sr. Roberto. Aceito com muito orgulho, gratidão e a promessa de trabalhar com dedicação total. Aceito sua proposta, Sr. Roberto. Aceito com muito orgulho, gratidão e a promessa de trabalhar com dedicação total. As palavras saíram carregadas de emoção genuína, e Roberto sentiu uma satisfação profunda ao ver que havia tomado a decisão certa. As crianças explodiram em comemoração, correndo pelo quintal e gritando de alegria. Era a primeira vez em muito tempo que tinham motivos reais para celebrar alguma coisa na vida. Gustavo juntou-se à festa das outras crianças como se fossem amigos há anos. Roberto levantou da varanda e estendeu a mão para Adriana em um gesto de parceria e respeito mútuo. Então, bem-vinda à Fazenda Santa Rita. Vamos fazer dar tudo certo juntos. O aperto de mão selou um acordo que mudaria a vida de todas as pessoas envolvidas. Adriana segurou a mão calejada dele com firmeza, sentindo que finalmente havia encontrado uma oportunidade real de reconstruir a vida da família. Vou mandar o Joaquim buscar as coisas de vocês na vila ainda hoje mesmo. Roberto se dirigiu ao caseiro que observava a cena com aprovação. Joaquim, pode preparar a caminhonete para irmos buscar os pertences da dona Adriana? Claro, patrão. Vou abastecer e deixar tudo pronto. O homem se afastou para providenciar o transporte enquanto Roberto organizava mentalmente os próximos passos. Durante o trajeto de volta à vila para buscar os poucos pertences da família, Adriana observou a paisagem pela janela com olhos completamente diferentes. Agora não era mais uma espectadora passiva daquele mundo rural. Era alguém que faria parte daquele lugar, que contribuiria para manter tudo funcionando, que criaria raízes ali. Senhor Roberto, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, pode falar à vontade. Por que o senhor mora sozinho com o Gustavo? Onde está a mãe dele? A pergunta tocou em um assunto doloroso, mas Roberto decidiu compartilhar sua história pessoal como forma de criar maior intimidade e confiança. Minha esposa Patrícia morreu no parto do Gustavo há 8 anos. Complicações que os médicos não conseguiram resolver a tempo. A explicação saiu com tristeza ainda presente na voz. Desde então somos só nós dois cuidando um do outro. Adriana entendeu imediatamente a dor da perda e se identificou com a experiência de criar filhos sem o parceiro. Deve ser muito difícil criar uma criança sozinho. É sim, mas o Gustavo me ensina muito sobre a vida todos os dias. Ele me faz uma pessoa melhor. Roberto olhou pelo retrovisor para o filho que conversava animadamente com Miguel sobre os planos para brincarem juntos na fazenda. E você? Sente falta do pai das crianças mesmo depois de ele ter ido embora? A pergunta foi feita com delicadeza para não abrir feridas desnecessárias. Adriana pensou alguns segundos antes de responder com honestidade. Sinto falta da ideia de ter um companheiro, de dividir as responsabilidades, de não estar sozinha com tudo. Mas não sinto falta dele especificamente. A distinção era importante e revelava maturidade emocional. Quando alguém abandona os próprios filhos na hora da necessidade, mostra que tipo de pessoa realmente é. Roberto concordou com a avaliação dela sobre caráter e responsabilidade paterna. Quando chegaram na casa da vila, vários vizinhos se aproximaram curiosos para entender o que estava acontecendo. Era incomum ver carros caros parados na comunidade, e as pessoas queriam saber se Adriana havia se metido em algum tipo de problema. Adriana, tá tudo bem? Quem é esse pessoal? Dona Conceição, a vizinha mais próxima, perguntou com preocupação genuína. Tá tudo ótimo, Dona Conceição. Consegui um emprego em uma fazenda e vamos nos mudar hoje mesmo. A explicação causou burburinho entre os vizinhos que se reuniram para saber dos detalhes. Emprego de que tipo? Cuidar de uma casa, cozinhar, fazer faxina. Salário fixo, casa para morar, escola para as crianças. Adriana explicou sem entrar em muitos detalhes pessoais. E é gente confiável? Dona Conceição insistiu na pergunta, demonstrando cuidado maternal com a jovem. Muito confiável.
Gente de bem que trata os funcionários como família. Roberto observou a interação entre Adriana e os vizinhos, percebendo que, apesar da pobreza extrema, existia uma rede de apoio mútuo na comunidade. As pessoas se preocupavam umas com as outras e compartilhavam informações importantes para a segurança de todos. Dona Conceição, muito prazer. Sou Roberto Mendonça. Ele se apresentou educadamente para tranquilizar a mulher sobre suas intenções. A Adriana vai trabalhar na minha fazenda com carteira assinada e todos os direitos garantidos. A formalidade e educação de Roberto impressionaram favoravelmente os vizinhos que perceberam tratar-se de uma pessoa séria e confiável. Que bom que a Adriana conseguiu uma oportunidade dessas. Ela merece muito depois de tudo que passou. Dona Conceição expressou a opinião geral da comunidade sobre Adriana. Ela sempre foi trabalhadora e boa mãe mesmo nas piores condições. Dentro da casa, Adriana juntou os poucos pertences da família em 2 sacolas plásticas e uma mala pequena quebrada. Roupas usadas, alguns brinquedos improvisados das crianças, documentos importantes, fotografias da família, objetos de valor sentimental. Não havia praticamente nada de valor material para ser transportado. É só isso mesmo? Roberto perguntou surpreso com a quantidade mínima de posses. É tudo que temos no mundo. A resposta simples e direta tocou Roberto profundamente. Sua própria casa na cidade estava cheia de objetos que nunca usava, roupas que nunca vestia, equipamentos eletrônicos que ficavam guardados. Ver uma família inteira conseguir colocar todas suas posses em 3 volumes pequenos o fez refletir sobre consumismo e necessidades reais versus desejos supérfluos. Miguel ajudou a carregar as sacolas até a caminhonete, demonstrando responsabilidade e maturidade impressionantes para sua idade. Bruna segurou firme na boneca de pano que era seu bem mais precioso no mundo. Gustavo ofereceu ajuda carregando a mala quebrada sem demonstrar nojo ou preconceito. As crianças trabalharam juntas naturalmente como se sempre tivessem sido amigas. Dona Conceição, a senhora pode ficar com essas panelas e esses pratos? Adriana ofereceu os poucos utensílios domésticos que possuía. Na fazenda já tem tudo o que preciso. O gesto generoso de doar o pouco que tinha para quem continuaria passando necessidades revelou muito sobre o caráter de Adriana. Mesmo na pobreza mantinha solidariedade com os vizinhos. A despedida da vila foi emotiva, mas cheia de esperança. Os vizinhos se reuniram para desejar sorte e sucesso na nova vida. Não esquece da gente quando ficar rica. Seu Antônio, o vizinho mais antigo, brincou arrancando sorrisos de todos. E qualquer coisa pode voltar aqui que sempre tem um cantinho para vocês. Dona Conceição garantiu oferecendo segurança emocional para uma eventual necessidade futura. Durante a viagem de volta à fazenda, as crianças cochilaram no banco traseiro cansadas da emoção e expectativa do dia. Adriana aproveitou o silêncio para conversar mais profundamente com Roberto sobre expectativas e responsabilidades mútuas. Senhor Roberto, quero deixar bem claro que vou me dedicar completamente ao trabalho. Não vai se arrepender de ter me dado essa chance. A seriedade na voz mostrava compromisso real com o sucesso da parceria. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Você demonstra determinação e caráter que são as coisas mais importantes. Roberto respondeu com confiança genuína na escolha que havia feito. E se houver qualquer problema ou mal-entendido, podemos conversar e resolver como adultos responsáveis. A abertura para diálogo transparente era fundamental para construir uma relação de trabalho saudável a longo prazo. E sobre as crianças? Elas podem brincar livremente pela fazenda? Claro que sim. A fazenda é lugar seguro para crianças correrem e se divertirem. Só peço cuidado perto dos animais maiores e do riacho quando estiverem sozinhas. As regras básicas de segurança eram sensatas e necessárias. O Gustavo conhece todos os lugares perigosos e pode ensinar para o Miguel e a Bruna. Quando chegaram na fazenda ao final da tarde, o pôr do sol pintava o céu de laranja e dourado, criando um cenário mágico para o primeiro dia da nova vida da família. Joaquim havia preparado a casa do caseiro com lençóis limpos nas camas, toalhas no banheiro, alguns mantimentos básicos na cozinha.
Dona Rosa deixou um jantar pronto para vocês na cozinha da casa principal. O caseiro informou com gentileza. Amanhã cedo posso apresentar você para o resto da equipe e explicar a rotina de trabalho. Roberto sugeriu, permitindo que a família tivesse uma noite tranquila para se adaptar ao novo ambiente. Por hoje vocês só descansem e se sintam em casa. A consideração era importante para não sobrecarregar Adriana logo no primeiro dia. As crianças acordaram com a chegada e imediatamente correram para explorar os quartos que seriam deles. Mãe, olha que cama grande, e tem janela com vista para as árvores. Miguel gritou encantado com o quarto individual que nunca havia tido na vida. Bruna também demonstrou alegria à sua maneira, balbuciando e correndo de um cômodo para outro. Adriana testou o chuveiro quente pela primeira vez em anos e quase chorou de emoção ao sentir a água limpa e morna caindo sobre o corpo. Era um luxo simples que representava dignidade e conforto básico que toda pessoa deveria ter acesso. Mãe, a água sai quentinha! Miguel gritou do banheiro, maravilhado com a descoberta. Depois do banho e de uma refeição farta preparada por Dona Rosa, a família se reuniu na varanda da casa para contemplar o primeiro anoitecer na fazenda. O silêncio era diferente do silêncio urbano. Era um silêncio cheio de sons naturais. Grilos cantando, vento nas árvores, mugidos distantes do gado, latidos dos cães de guarda. Como é bonito aqui, mãe! Miguel observou, olhando para o céu estrelado. Roberto apareceu na varanda carregando Gustavo, que havia adormecido durante o jantar. Como estão se sentindo na casa nova? Melhor do que conseguimos imaginar. Parece que estamos sonhando acordados. Adriana respondeu com honestidade sobre as emoções conflitantes do dia. Amanhã, quando acordarem, vão ver que é tudo real e que esta é a casa de vocês de verdade. Senhor Roberto, não tenho palavras para agradecer o que o senhor fez por nós hoje. Adriana tentou expressar a gratidão que sentia, mas as palavras pareciam insuficientes. Não precisa agradecer. Você vai retribuir trabalhando bem e cuidando da família. Roberto respondeu com simplicidade. E quem sabe com o tempo esta fazenda fica ainda melhor com vocês aqui. 3 meses depois, a rotina da fazenda havia se estabelecido perfeitamente. Adriana acordava às 5 da manhã, preparava o café dos funcionários, organizava a casa principal, fazia o almoço, cuidava das crianças, preparava o jantar e ainda sobrava tempo para ajudar na horta. O trabalho era pesado, mas gratificante porque via os resultados do esforço todos os dias. Miguel e Bruna estavam frequentando a escola na cidade e chegavam em casa todos os dias, cheios de novidades para contar. Mãe, hoje aprendi a escrever meu nome inteiro no quadro. Miguel mostrava orgulhoso os cadernos caprichados. Bruna ainda estava se adaptando, mas já conseguia reconhecer algumas letras e números. As 2 crianças haviam engordado visivelmente com a alimentação regular e nutritiva. O bebê nasceu em um hospital particular com toda a assistência médica necessária. Era uma menina saudável que recebeu o nome de Esperança, em homenagem ao sentimento que dominava a família desde a mudança para a fazenda. Roberto foi o padrinho escolhido por Adriana como forma de demonstrar gratidão e consideração pela mudança de vida que ele havia proporcionado. Dona Adriana virou parte da família aqui na fazenda. Joaquim comentava com outros funcionários, admirado com a dedicação e competência dela. A casa nunca esteve tão bem cuidada e a comida melhorou muito desde que ela chegou. Os elogios chegavam aos ouvidos de Roberto, que se sentia satisfeito com sua decisão de contratar Adriana. Gustavo havia se transformado completamente com a companhia das outras crianças. Estava mais alegre, comunicativo, responsável e solidário. Papai, posso levar o Miguel para pescar no riacho amanhã? As brincadeiras conjuntas haviam criado uma amizade verdadeira entre as crianças que se tratavam como irmãos. Roberto começou a passar mais tempo na fazenda nos fins de semana para acompanhar de perto o desenvolvimento da nova dinâmica familiar. Ver Adriana trabalhando com dedicação, as crianças crescendo saudáveis e felizes, toda a propriedade funcionando harmoniosamente, o enchia de satisfação pessoal e profissional. Senhor Roberto, posso falar uma coisa? Adriana se aproximou dele uma tarde enquanto observava as crianças brincando no quintal.
Quero que o senhor saiba que estes foram os meses mais felizes da minha vida inteira. A confissão era emocionante e sincera. Eu e as crianças recuperamos a dignidade, a esperança, a alegria de viver. Isso não tem preço no mundo. Roberto ficou genuinamente emocionado com as palavras dela. Você merecia essa oportunidade, Adriana, e eu que tenho que agradecer porque vocês trouxeram vida nova para esta fazenda. Era verdade que a propriedade havia ganhado uma energia diferente com a presença da família. Meu avô ficaria orgulhoso sabendo que a fazenda dele está ajudando uma família a recomeçar. As crianças falam em você como se fosse da família. Roberto observou como Miguel e Bruna o tratavam com carinho e respeito. E o Gustavo ganhou irmãos que sempre sonhou ter. A integração entre as crianças havia sido perfeita e natural. Estamos todos ganhando com essa nova situação. 6 meses depois da chegada à fazenda, Adriana havia se tornado indispensável para o funcionamento de toda a propriedade. Administrava a casa principal com eficiência impressionante, cozinhava com capricho que agradava a todos, mantinha tudo organizado e limpo, cuidava das crianças com dedicação exemplar. Roberto aumentou o salário dela voluntariamente em reconhecimento ao trabalho excepcional. Dona Adriana, a senhora transformou este lugar. Dona Rosa comentava admirada com a evolução da fazenda. Tudo funciona melhor, fica mais bonito, mais acolhedor. Os funcionários antigos reconheciam e respeitavam a competência dela. E as crianças estão crescendo, que é uma beleza de ver. Miguel havia se tornado o melhor aluno da turma na escola e demonstrava aptidão especial para a matemática. Bruna desenvolvia habilidades artísticas desenhando e pintando constantemente. Esperança crescia saudável, cercada de cuidados e carinho de toda a comunidade da fazenda. As 3 crianças representavam o futuro promissor que Adriana conseguiu construir através do trabalho honesto. Mãe, quando eu crescer quero trabalhar na fazenda igual o seu Joaquim. Miguel declarou durante o jantar, demonstrando identificação com o ambiente rural. E eu quero ser professora para ensinar outras crianças. Bruna havia encontrado inspiração na escola. As 2 crianças tinham projetos de futuro concretos pela primeira vez na vida. Roberto observava o desenvolvimento das crianças com satisfação paternal. Havia se tornado uma figura importante na vida delas, oferecendo orientação, apoio e exemplo masculino positivo. Vocês podem ser o que quiserem na vida. Têm inteligência, educação e caráter para conquistar qualquer objetivo. Os incentivos constantes fortaleciam a autoestima das crianças. Senhor Roberto, posso fazer um pedido? Adriana se aproximou dele durante uma tarde de sábado. Queria saber se o senhor aceita ser padrinho de casamento se eu um dia me casar de novo. A pergunta revelava que ela considerava Roberto como família e não apenas como patrão. Seria uma honra muito grande para mim. Roberto respondeu emocionado com o convite. E se eu posso retribuir o pedido, gostaria que você fosse madrinha de casamento se eu decidir me casar algum dia. A reciprocidade selou uma amizade verdadeira que havia nascido do encontro casual na rua da vila. Aceito com muito carinho. Adriana sorriu feliz com o convite que representava a inclusão completa na família. 1 ano após o encontro providencial na rua da vila, Roberto organizou uma festa na fazenda para comemorar o aniversário de Esperança. Convidou todos os funcionários, vizinhos rurais, amigos da cidade. Foi uma celebração da vida nova que havia nascido e da transformação positiva que uma decisão corajosa havia proporcionado para várias pessoas. Há 1 ano eu era uma mulher desesperada catando lixo para alimentar os filhos. Adriana falou para os convidados durante a festa. Hoje tenho trabalho digno, casa confortável, filhos estudando, saúde garantida para toda a família. A transformação era visível e inspiradora para todos que conheciam a história. E eu era um homem solitário que achava que fazer o bem era só doar dinheiro para instituições. Roberto complementou o discurso. Aprendi que ajudar diretamente uma família muda não só a vida deles, mas também a nossa. A experiência havia ensinado lições valiosas sobre solidariedade prática e relacionamentos humanos autênticos.
As crianças brincavam juntas no quintal da fazenda sem nenhuma lembrança traumática dos tempos difíceis. Miguel, Bruna e Esperança cresciam como irmãos de Gustavo em um ambiente de segurança, amor e oportunidades. Roberto observava a cena pensando em como uma decisão impulsiva de parar o carro naquele dia havia mudado tantas vidas para melhor. A fazenda Santa Rita continuava produzindo gado e gerando renda, mas agora também produzia algo muito mais valioso: esperança, dignidade, futuro promissor para uma família que havia sido salva da miséria extrema. Roberto aprendeu que a verdadeira riqueza não estava apenas no dinheiro acumulado, mas na capacidade de usar os recursos para criar oportunidades reais de transformação social. Adriana se tornou mais do que uma funcionária exemplar. Tornou-se uma parceira na administração da fazenda, uma amiga confidente, uma segunda mãe para Gustavo. A relação profissional evoluiu naturalmente para uma amizade familiar sólida, baseada em respeito mútuo, confiança e valores compartilhados sobre trabalho, família e solidariedade humana. 2 anos depois do encontro inicial, a história da transformação de Adriana e seus filhos havia se espalhado pela região, servindo de exemplo e inspiração para outras famílias em situação similar. Roberto começou um projeto social informal, conectando pessoas necessitadas com fazendeiros que precisavam de funcionários confiáveis, criando uma rede de oportunidades de trabalho digno no campo. Miguel completou o ensino fundamental como o melhor aluno de sua turma e conseguiu uma bolsa de estudos para continuar os estudos em escola particular na cidade. Bruna desenvolvia talentos artísticos participando de concursos e exposições escolares. Esperança crescia cercada de amor e oportunidades que suas irmãs mais velhas nunca tiveram na mesma idade. Mãe, você lembra quando a gente morava naquela casinha pequena e passava fome? Miguel perguntou durante um domingo em família na fazenda. Lembro sim, filho. Mas aqueles dias difíceis nos ensinaram a valorizar tudo que temos hoje. Adriana respondeu com sabedoria adquirida através do sofrimento superado. E nos ensinaram que sempre existe esperança mesmo nas situações mais difíceis. Roberto havia encontrado na fazenda não apenas um refúgio dos negócios da cidade, mas um lar verdadeiro, onde podia exercer os valores que aprendeu com o avô sobre responsabilidade social e solidariedade humana. A presença da família de Adriana trouxe alegria, propósito e significado mais profundo para sua vida pessoal e profissional. A transformação foi completa e duradoura. Uma mulher desesperada catando lixo se tornou administradora competente de uma propriedade rural próspera. Crianças desnutridas se tornaram estudantes exemplares com futuro promissor pela frente. Um homem solitário encontrou uma família expandida que trouxe alegria e propósito renovado para sua existência. 5 anos depois, quando Roberto olhava pela janela da casa principal e via as 4 crianças brincando juntas no quintal, sabia que aquela decisão impulsiva de parar o carro naquele dia distante havia sido a mais importante de sua vida inteira. Não apenas salvou uma família da miséria, mas descobriu que ajudar outros de forma direta e pessoal era fonte de felicidade muito maior do que qualquer sucesso financeiro poderia proporcionar. Se você chegou até aqui, deixa um comentário contando o que achou. Sua opinião é muito importante para nós. Compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares, e não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos novos conteúdos. Cada like, comentário e compartilhamento nos ajuda a continuar criando conteúdos incríveis para vocês.